Fala galera ligada no canal, meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e hoje, depois de 2 anos e meio, habemos treinador. Vamos falar de um pouquinho sobre Carlo Ancelotti, que é o novo treinador da seleção brasileira e todos os desdobramentos políticos e principalmente futebolísticos que isso implica pra gente, tá bom? Mas antes, eu peço que você, por favor, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Você que já é inscrito, compartilhe com os amigos. Você que não é, se inscreva no canal. Vamos me ajudar a chegar à marca de 200 inscritos, que é a nossa próxima medida, tá bom? Hoje pela manhã, antes de falar do hoje pela manhã, vou deixar bem claro que hoje era uma data política muito importante para a seleção e muito importante para o Edinaldo em si, porque era hoje o dia que poderia definir se o Edinaldo continuava ou não continuava como presidente da CBF. Tá? Então vamos ficar com essa informação. Essa informação é uma informação importante, creio eu, por conta de tudo que vem agora. Então, às 10h53 da manhã, vou deixar até o card aqui, o Twitter da CBF ele informa, ele posta que foi concretizado, foi fechado o acordo com o Carlo Ancelotti, e isso às 10h53, e ele era o novo treinador da seleção, com data inclusive para chegar aqui no Brasil e para iniciar os seus trabalhos. E aí vão me perguntar, por que então isso veio ocorrer, por que é uma data tão importante? Porque hoje o Edinaldo ele poderia não ser mais o presidente da CBF. E na iminência de não ser mais o presidente da CBF, nesse medo, nessa questão que poderia complicar para o Edinaldo, até porque se está tendo uma averiguação, uma investigação por conta do Coronel Nunes, dele ter ou não condições de assinar qualquer documento. Para quem não sabe, nas últimas semanas, o Edinaldo, houve uma investigação sobre uma possível falsificação do documento que o Coronel Nunes assinou para trazer ao poder o Edinaldo. Tá? E foi informado também que o Coronel Nunes ele não tinha capacidades físicas, condições físicas de assinar nenhum documento. A audiência estava marcada hoje. O Coronel Nunes ele meio que foi, não sei a palavra certa, qual eu poderia utilizar para vocês, se seria intimado ou se ele foi somente convocado a prestar esclarecimentos para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E isso poderia, dependendo do andamento da situação, do andamento desse depoimento dele, indicar ou não uma possível saída do Edinaldo. Com a cabeça meio que a prêmio, com todas as condições que se apresentavam ao longo do dia, o Edinaldo correu para dar o seu all-in, que seria, preciso de um fato novo, preciso mudar o direcionamento disso que está acontecendo para eu garantir as minhas costas aqui. E ele conseguiu. 10h53, como eu falei mais cedo, ele informa, até faz um vídeo onde ele fala que devido ao grande apoio ao povo brasileiro em cima dele, junto com ele para tomar a decisão de trazer o Ancelotti. Meu Deus, viu, Edinaldo? O grande apoio é dose, viu? O grande apoio é dose. Mas vamos deixar para lá, Vamos focar no que interessa um pouquinho. E ele traz, a informação, e no momento que ele traz a informação, sequer existia ainda material material disponível, vídeo ou coisa do tipo, para a CBF oficializar isso, tá? Foi somente uma imagem demonstrativa, ilustrativa, para definir que o Ancelotti estava vindo ali. E a informação também foi dada pelo Fabrício Romano, ou seja, habemos treinador. Tá? Acredito que existia um acordo entre cavalheiros, da CBF e do Real Madrid para a questão do Ancelotti. Eu acreditava que o Ancelotti poderia sim ser o treinador da seleção, porém, contudo, isso após o final da temporada. Tá? E esse final da temporada a gente tinha o Mundial de Clubes, que o Real Madrid vai disputar, ou somente o final da temporada corrida, que seria no dia 25 de maio, que seria o final da La Liga, a última rodada onde o Real Madrid enfrenta a Real Sociedad. Ficou nessa indefinição
existia um acordo entre o Real Madrid e a própria CBF e o próprio Edinaldo, onde primeiramente haveria, né, uma sinalização, uma oficialização do desligamento do Ancelotti pelo Real e depois a contratação pela CBF. Então primeiro o Real, depois CBF, o Edinaldo atropelou tudo, ciente da situação dele, tem um descontentamento por lá em Madrid e tudo, até porque o Ancelotti continua sendo, pelo menos até o dia 25 de maio, treinador do Real Madrid. Após isso, né, ele vem para o Brasil, vai fazer a convocatória ali, né, junto com a sua equipe técnica, que você tem o Rodrigo Caetano, você tem o Juan, ex-zagueiro, ex-jogador de futebol, a lista convocatória, né, para a Copa, os 50 jogadores é ele que vai convocar e provavelmente ele também convoca, né, a seleção já para essa data FIFA agora, onde a seleção vai enfrentar o Equador, lá no Equador, lá na altitude, e o Paraguai aqui no Brasil, na Arena Corinthians. Tá? Existem algumas ponderações e alguns pontos que eu quero deixar bem claro, bem frisado para vocês. Primeiro ponto. O Ancelotti, ele vem para receber a mesma coisa que ele ganhava no Real. Tá? Ele vem para ganhar 5 milhões e 300 mil reais por mês. O contrato do Ancelotti é até o final da Copa de 2026. Aí tem a mesma pergunta que faziam antes. Mas se é o grande nome do Edinaldo, por que não tem um contrato até 2030, até o final do mandato do Edinaldo? Porque no momento a gente não sabe nem se a gente vai ter presidente daqui um mês, daqui 15 dias. A gente pode manter o nosso técnico, mas a situação da CBF ela anda tão complexa, tão complicada, que a gente não sabe se vai ter presidente ou não. Tá? Então, um dos fatores do contrato do Ancelotti ser curto, praticamente 1 ano e 2 meses de duração, é esse. Tá? A Copa que termina um pouquinho depois de 11 de julho do ano que vem. A gente está falando praticamente de 1 ano e 2 meses de contrato. Outro fator, tá? Caso o Ancelotti venha a ser campeão do mundo, venha a ganhar a Copa do Mundo com a seleção, existe um bônus de 5 milhões de euros que o Ancelotti receberá. Um bicho, né? Como a gente costuma falar no meio do futebol. Esse bônus é somente para o Ancelotti. Ninguém está falando em premiação, bônus para jogador, não. Tem premiação, tem bônus para jogador e tem um bônus para treinador. Esse bônus vai somente para o Ancelotti. A gente está falando de 31 milhões, 32 milhões de reais, de acordo com a cotação do euro hoje. Tá? Além dessas condições, tem outras que eu quero me valer aqui no momento. A primeira, não esperem que o Ancelotti vá contratar jogadores do futebol brasileiro. Por mais que o Ancelotti, na minha opinião e na minha concepção, seja o melhor nome disponível, eu acho que o Edinaldo acerta e acerta muito ao trazer o Ancelotti, nós não temos tempo para o Ancelotti conhecer muito do futebol brasileiro. O Ancelotti vai conhecer muito do futebol brasileiro lá para outubro, novembro. A gente já está em maio, já estamos no meio do campeonato quase, né? Meio entre aspas, vamos dizer que foi 1/4 do campeonato brasileiro. Então, nós temos aí quem espera, né, que nomes como Pedro, Caio Jorge, Alan Patrick, Estevão, né, sejam convocados, acredito que vai esperar sentado. Alguns nomes o Ancelotti já definiu que provavelmente serão alguns dos carros-chefes dele. Falando de Neymar, estamos falando de Casemiro, ele já conversou com o Neymar, já conversou com o Casemiro, já indicou que vai contar com os jogadores. E o Ancelotti vai ter os seus cobrões, vai ter os seus jogadores de confiança nessas primeiras convocações. A gente está falando o próprio Endrick vai ser convocado, o Richarlison é um nome que ganha muita força, porque desde quando o Ancelotti trabalhava com o Richarlison no Tottenham, ele já era fã do futebol do Richarlison, ele já gostava muito do Richarlison. O próprio, acho que é Caio Alexandre, né, o próprio lateral esquerdo, vai ganhar oportunidades. Então, olho também na lateral esquerda da seleção. Vejo uma seleção mais europeia nesse momento, tá? Com jogadores mais europeus. Vejo uma seleção com mais nomes fortes como o Alisson, como o Gabriel Martinelli, como o Magalhães.
Vejo nomes como Vini, Rafinha, vejo uma seleção mais encorpada, mais talhada no sentido no quesito Europa, porque é o que o Ancelotti conhece no momento. Esse é um ponto a se considerar. O Ancelotti não tem conhecimento do que é o Campeonato Brasileiro, do que é o calendário brasileiro, de como são as coisas aqui no Brasil, de como elas ocorrem. Então a gente tem que dar um tempo, esperar para ver como que vai ser também, né, a aproximação dele. Né? Acredito que o Juan não seja o nome exato, não seja o melhor nome, mas talvez um ou outro nome poderia ali auxiliar ele. Talvez um Cafu, um Kaká, um Serginho, que foram nomes que foram muito interligados a ele naquela época do Milan, do grande Milan, campeão dos anos 2000. Outros fatores. Não esperem, tá, que a seleção jogue somente em um tipo de sistema. Não esperem o famoso 4-3-3. Quem está esperando o 4-3-3 com Rafinha, com Rodrigo, com Vini, com Neymar, vai acabar se frustrando. Porque são 4 jogadores que não têm característica de marcação. Você fica muito preso a ter somente 2 volantes marcando. Você perde capacidade de jogo. Creio que esse sistema será utilizado em alguns jogos, não em todos, mas vejo esse sistema sendo utilizado. Porém, visão e opinião, tá? Eu vejo o Ancelotti trabalhando mais num 4-4-2, numa espécie de losango, né? Tendo espelhado o que ele costumava fazer no Real Madrid. Numa ponta Rafinha, na outra ponta Vini, talvez o Rodrigo entrando. No meio Neymar fazendo o papel que o Bellingham costumava fazer, que era aquele camisa 10 que avançava e às vezes recuava, tinha uma questão de marcação. Porém ele vai ter 3 jogadores, 3 volantes, para além de qualificar o jogo, capacitar a marcação. Vejo nomes como o André, como o João Gomes, como o Bruno Guimarães ganhando muito mais força na seleção, até pelo estilo de jogo do Ancelotti. Vejo o Gerson também. Aí a gente pode falar sobre o Joeliton, a gente pode falar sobre o João Gomes, mas eu vejo a seleção com 3 caras mais atrás ali, com o Neymar mais à frente, com o Vini e o Rafinha. Como eu falei, pode trabalhar no 4-2-3-1, no 4-3-3 também, vai muito da variação de jogo do Ancelotti, que costuma ser um cara muito camaleão. O Ancelotti ele se adapta muito rápido ao que ele tem, né? Ele costuma se adaptar muito rápido. Agora, o brasileiro que espera que o Brasil, com o Ancelotti, jogue para frente, jogue igual a seleção de 70, jogue bonito, dando show, dando espetáculo, vai se frustrar. O Ancelotti do Everton não é esse Ancelotti. O Ancelotti do Real, que veio como um tampão e acabou se saindo muito bem, não é esse Ancelotti. O Ancelotti ele é um cara de um jogo posicional, de um jogo de sobreposição de linhas, de um jogo de capacidade técnica, mas para dar espetáculo, para jogar, para ter fluidez ofensiva, o Ancelotti nunca nem foi esse cara, tá bom? Bom, era isso que eu gostaria de falar a respeito do Ancelotti. Estou de olho a mais informações, quero muito ver e entender como que o Ancelotti vai trabalhar em cima da seleção também, se as minhas expectativas serão atendidas com o nosso novo treinador e principalmente se o Edinaldo continua vivo até a próxima Copa, tá? Galera, meu nome é Fernando, esse foi mais um Zona Mista. Me despeço por aqui, peço que vocês curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal, vamos me ajudar, vamos chegar aos 200 inscritos, tá bom? Amanhã tem vídeo, uma ótima semana para vocês.